Ok, vamos começar. Primeiramente, eu já fui bolsonarista, não só de direita. Eu já fui bolsonarista. Isso foi em 2018, eu tinha 14 anos. Isso, eu tinha 14 anos. Eu gostava muito da ideia do armamento da população, porque fazia sentido na minha cabeça da época ter armas porque com a população armada a gente estaria defendido. Eu acreditava nisso. Só que algumas coisas foram mudando na minha cabeça, eu fui entendendo de outras formas. Eu percebi que, por exemplo, nem todo mundo teria condições de ter uma arma em casa. E outra coisa a principal coisa que me fez entender que o armamento da população não é a solução para a segurança no nosso país, em qualquer lugar do mundo. Bom, eu estava lendo a Bíblia por minha própria conta, porque eu, quando eu estava na igreja, eu via as pessoas lendo lá na frente, eu lia lá na frente também, eu entendi uma coisa totalmente diferente da mensagem que estava sendo transmitida ali para a explicação do padre ou para o que as outras pessoas entendiam depois que o padre explicava. E só nisso eu já achava um pouco estranho. Vinha muitas dúvidas na minha cabeça, porque eu ficava pensando, pô, ele não quis dizer isso ao invés do que o padre está falando. Enfim, eu aí por causa disso eu não queria mais ir para a igreja, porque eu só saí de lá com mais dúvidas ainda. E aí, beleza, eu saí da igreja. Eu saí da igreja. E aí, mesmo assim, eu continuava acreditando em Deus. Eu continuava rezando e sempre pedia por iluminação, por encontrar o caminho. E aí, certo dia, eu resolvi baixar o aplicativo da Bíblia no celular, porque eu queria ter a Bíblia em qualquer lugar que eu fosse, porque assim seria mais fácil de ler. Eu queria ler a Bíblia. Inclusive, eu peguei umas outras Bíblias e resolvi começar a ler. Eu comecei pelo livro de Provérbios, que é um livro do Velho Testamento e tem vários conselhos. Ele é um livro que foi escrito para os príncipes, que aí os conselhos que estavam lá iam ser passados para os príncipes, e aí eles iam absorver aquele conhecimento e iam poder governar tranquilamente. Lembrando que naquela época, isso é antes de Cristo, né? Antes do ano zero, o conhecimento era algo muito mais valioso do que hoje em dia, porque ele era muito escasso. Você ter uma informação privilegiada como o conhecimento de um livro, primeiramente saber ler, cara, você era muito valorizado por saber ler. Você era muito valorizado por ter o conhecimento de um livro. Os idosos eram muito valorizados porque era deles que provinha todo o conhecimento das outras gerações. Coisa que não acontece com tanta frequência hoje, porque hoje as pessoas são alfabetizadas na escola, alfabetizadas entre aspas, porque a gente aprende a ler palavras, mas a gente não aprende a entender ideias, a gente não aprende a ler de verdade, a entender o que o outro estava disposto a dizer. Então, o livro de Provérbios, que era separado, lembrando, não estava junto de uma Bíblia, esse livro valia muito para os príncipes, para os reis, era um conhecimento para a população em geral, né? Quem tivesse acesso àquele livro, nossa, era o sábio, entendeu? Era um conhecimento adquirido por gerações e gerações e colocados num livro. E esse livro não fala só de Deus, ele fala de como viver em sociedade, é muito, muito da hora. E eu gostei muito desse livro quando eu comecei a ler. Eu li uma Bíblia comum, né? De papelzinho que a gente acha por aí. Qualquer casa tem. Ok.
Depois disso, eu queria estar com a Bíblia em qualquer lugar, então eu baixei o aplicativo da Bíblia no celular. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque a linguagem da Bíblia no celular, ela é atualizada. Tem muitas palavras nas Bíblias que a gente encontra por aí que são palavras mortas, a gente não vê mais elas por aí, a gente não sabe o que significa. Então a leitura fica difícil, é tipo você tentar ler um texto numa língua que você não domina, tipo inglês, espanhol. Tem palavras em espanhol, por mais que seja parecido com a nossa língua, que a gente não faz ideia do que é. E isso aí confunde a gente e leva a gente até mesmo a ter ideias distorcidas do que é a Bíblia, do que qual mensagem que estava querendo ser passada ali. Então, beleza, baixei a Bíblia no celular, comecei a ler o Velho Testamento por Gênesis, mas eu vi que era muito chato a leitura. Era muito chata a leitura, sério mesmo. Então eu parei de ler o livro de Gênesis e fui direto para o Novo Testamento. E a leitura estava sendo muito boa, estava sendo muito gostosa, porque eu entendia exatamente o que a mensagem estava querendo dizer. Porque é aquilo, eu não aprendi a ler palavras, eu aprendi a ler a mensagem que estava querendo ser dita. E aí eu fui entendendo o que Jesus queria dizer e eu fui percebendo que Jesus não era. Eu realmente estava certo quando eu tinha minhas dúvidas lá na igreja, porque Jesus não era aquela pessoa que as pessoas colocavam. Ele é muito mais. Ele não é só. Ele não é só uma divindade, ele entendia o que passava na vida de cada um. Por isso que ele diz para nós não julgarmos, porque ele sabia o que cada um passou para chegar aonde estava. Jesus, ele sabia a sua história desde o seu nascimento até aquele momento, até o momento da sua morte. Jesus tinha plena consciência disso, ele sabia a vida de cada ser humano. E é por isso que ele não julgava, porque as coisas que vão acontecer na sua vida desde a infância influenciam as suas atitudes no futuro, por exemplo. Influenciam o que faz você acreditar, no Deus cristão ou o que te faz acreditar no Deus do hinduísmo, entendeu? Ele, ele sabe disso. Ele sabe porque você roubou. Ele sabe porque você pecou, independente do que seja. Ele sabe. E é por isso que ele não julga. Quando eu entendi isso, eu me senti mais próximo de Deus, porque eu entendi que as coisas são assim e que nos resta aceitar, sabe? Nós não podemos julgar por aí com as ideias que nós temos na nossa cabeça, que foram colocadas na nossa cabeça desde o começo das nossas vidas. O que nossos pais falaram para nós, o que a igreja falou para nós, o que a televisão falou para nós, todas essas ideias foram colocadas na nossa cabeça. Hoje em dia temos a internet também, então o que a internet, o que a gente vê na internet, foi colocado na nossa cabeça. E tudo influencia. Então, quando eu entendi isso, a empatia, a solidariedade que Jesus tinha, pois ele tinha consciência de que as pessoas são muito mais do que o presente, são muito mais do que as ações dela. As pessoas são também as ações de outras pessoas. As pessoas são também as ações de outras pessoas. Então, tá bom. Entendi essa parte aí. E aí, quando eu entendi isso, eu entendi que as armas, o armamento da população não era uma forma certa de defender, de criar defesa, de criar segurança. Porque
Se você tiver uma arma pra matar um moleque que, bom, você não sabe as condições que ele nasceu, provavelmente esse moleque nasceu numa condição muito ruim. Vou supor no caso do Rio de Janeiro, o cara nasceu numa favela, pobre, com a mãe tendo que trabalhar o dia inteiro para conseguir sustentar a família, porque a renda, o custo de vida lá é muito caro, até mesmo para quem mora numa comunidade. E aí esse moleque vai pra escola se for, né? Porque não tem a mãe lá, ele tá sozinho o resto do dia até a noite, sem ninguém, sabe? O pai dele, sei lá onde é que tá. E esse moleque sai e o que ele tem de influência ao redor dele são pessoas criminalizadas muitas vezes. São traficantes, entendeu? E ele vai fazer amizade com as pessoas que estão próximas dele, com quem é a influência dele. Então ele vai lá, faz amizade com essas pessoas, ele começa a imitar o que essas pessoas fazem. Porque quando a gente está dentro de um grupo, a gente começa a imitar o que as outras pessoas fazem. Nós falamos da mesma forma que elas, nós imitamos até os atos corporais, muitas vezes. A gente senta do mesmo jeito, a gente mexe as mãos do mesmo jeito, fala gírias do mesmo jeito. E aí, essa criança vai sendo influenciada por isso, vai sendo influenciada por aquelas pessoas que estão no crime. E aí, esse moleque cresce vendo que o pai dele abandonou ele, de que ele tá sozinho, e ele vai ficando revoltado. Então, esse moleque vai lá e pega uma arma e resolve assaltar uma pessoa que tá passando na rua. Ele vai lá e rouba o celular dessa pessoa e sai. E aí, eu me pergunto, pô, se esse moleque tivesse tido um pai, não precisa nem ser o pai, se ele tivesse tido uma figura paterna, tipo um tio, entendeu? Pra dar exemplo pra esse moleque. Ou sei lá, o vizinho pra dar um exemplo pra esse moleque. Será que ele ia estar roubando? Se esse moleque na escola tivesse sido ensinado de verdade, se esse moleque tivesse aprendido o que é o certo e o que é errado, que também é muito relativo, né? Mas se esse moleque tivesse aprendido, e aí? Ele teria assaltado o cara na rua? Se esse moleque tivesse apoio da família, ele teria assaltado o cara na rua? E aí eu entendi que esse cara, ele tá ali porque a vida levou ele àquilo, entendeu? Inclusive o cara que tava andando na rua naquele dia, a vida levou ele a estar naquele lugar. Então, cara, é muito complexo a existência, entendeu? Tudo, todas as peças, você tem que ver tudo, imaginar tudo. Desde uma parede até uma aranha, até um ser humano, até um meteoro, tudo isso são peças, são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo no universo, na existência, entendeu? A gente não pode enxergar só o nosso mundo, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é o seguinte, com esse tanto de coisa rolando, como que eu posso decidir, como que eu posso dizer que o armamento é a melhor forma? Porque Jesus não escolheu esse caminho. Ele encontrou pessoas que cometeram crimes, mas em nenhum momento ele disse que essas pessoas deveriam morrer por ter cometido esses crimes. Na verdade, ele perdoou essas pessoas. Jesus disse apenas para elas reconhecerem o pecado delas e não pecar mais. Ele disse que nem mesmo ele julgava aquela pessoa. Por exemplo, aquela mulher que foi acusada de adultério, se eu não me engano, foi Maria Madalena. Isso tá em João 8, João capítulo 8, João capítulo 8. O versículo são os primeiros.
Jesus diz após... Jesus diz que atireis a pedra aquele que não tiver pecado, primeiramente, né? Porque eles levaram Maria Madalena pra... Não, peraí, deixa eu começar a contar a história direitinho, desde o começo, porque talvez vocês não conheçam a história. Enfim, os fariseus estavam querendo buscar provas para incriminar Jesus, porque as coisas que Jesus estava falando estavam incomodando todo mundo. Então, eles pegaram Maria Madalena, que foi uma mulher adúltera, e levaram ela até Jesus e perguntaram para Jesus o que a lei de Moisés deveria fazer. Quer dizer, eles falaram que a lei de Moisés dizia que era para apedrejar aquela mulher que tinha adulterado. E aí eles perguntaram o que ele achava que devia ser feito. Então Jesus começou a escrever na areia, que muitas pessoas acreditam que o que ele escreveu foi o pecado de cada um dos fariseus ali. Ele levantou e disse: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Os fariseus, pouco a pouco, ficaram sem reação e pouco a pouco foram saindo, até ficar só Jesus e Madalena. Então, Jesus disse para Maria Madalena que nem ele é capaz de julgar a Maria Madalena. Ele não tem o direito de julgar ela, mesmo sabendo do crime. Então, a única coisa que ele diz foi que era para Maria Madalena ir e não pecar mais. Você vê a empatia de Jesus aí, entendeu? E ainda mais, Maria Madalena era uma mulher. Naquele tempo, mulher era um objeto e você percebe como Jesus tem uma empatia pelas mulheres. Salomão, por exemplo, tratava mulheres como objetos, entendeu? E Jesus tinha essa consciência de que a mulher era alguém. Jesus era surpreendente, isso é uma das provas de que Jesus não era um ser humano qualquer. Jesus era muito mais, ele tinha essa consciência divina, ele tinha um entendimento de todas as coisas. E essa é definitivamente o maior poder de Jesus, porque só com isso, sem contar os milagres, só com esse fator, ele já teria a capacidade de ganhar multidões, ele já teria a capacidade de se provar além do humano, entendeu? Porque nenhum ser humano ali tinha essa capacidade. E aí a gente entra no que tá rolando no tempo de Jesus também, né? Jesus, ele tá num tempo em que tá rolando a Grécia, tá rolando a Roma, né? Tá rolando Roma, na verdade. Tem o imperador César. Não me recordo qual que é o imperador nesse momento da história. Tá rolando a Roma, tem Esparta, tal. E Roma era um império que era expansionista. Ele queria dominar toda a Europa. Então foi isso que Roma estava fazendo. Eles estavam... Antes não era Europa, né? Aquela parte do mundo em volta do mar Mediterrâneo, do mar Vermelho, essa parte do mundo era o mundo da época. Não se falava em China, em Índia, em América. Aquele pedacinho de nada da Europa, com um pouquinho da África, que tem ali o Egito, e um pouquinho da Ásia. Isso era o mundo da época. Então, a Roma era expansionista, ou seja, ela avançava entre os outros países, dominava as coisas que eles tinham, escravizavam seu povo, tomavam tudo que eles tinham como riquezas e tal, e eles não, uma coisa curiosa, eles não obrigavam você a seguir a religião deles, mas você era obrigado a pagar os impostos que eles te cobravam. E aí, beleza, tava rolando isso aí na época. E uma coisa muito comum, desde a Grécia antiga, que veio antes de Roma,
E muito provavelmente, muito antes da Grécia também, era a homossexualidade. Era algo muito comum na época. A homossexualidade não era vista como um crime, não era vista com o desprezo, não era vista com o preconceito que é vista hoje. As pessoas homossexuais andavam normalmente pelas ruas, inclusive nos tempos de Jesus, no tempo da Roma. Eu, inclusive, não duvido que possa ter discípulos de Jesus que foram homossexuais, eu não duvido disso. E em nenhum momento da Bíblia Jesus fala sobre isso. Podem distorcer como essa parte que eu tinha falado de João capítulo 8. Muitos evangélicos distorcem essa parte da Bíblia e pegam aquele pedacinho, vá e não pequeis mais. Eles pegam esse pedacinho e dizem que Jesus disse isso para um homossexual, ou queria dizer para um homossexual não continuar fazendo, seguindo a sua vida, porque a homossexualidade era um crime. Porém, a homossexualidade só se tornou um crime, só se tornou algo desprezível depois de Jesus, muito depois de Jesus. Só se tornou algo ruim quando começou o cristianismo, quando começou a Igreja Católica, que veio muito tempo depois, inclusive. Eles pegaram os textos, né, que eram escritos em latim, estudaram esses textos e tiraram a interpretação que quiseram desse texto e espalharam para as pessoas. E aí vamos começar da Igreja Católica, vamos começar do cristianismo em si. Bom, a Igreja surgiu como uma forma de juntar a comunidade, mas de espalhar o cristianismo, mas logo depois, logo muito depois, ela se tornou uma forma de influenciar a sociedade da época. Ela era o principal instrumento de poder, como é que eu posso dizer? De manipulação da população, entendeu? Porque eles poderiam simplesmente chegar assim, olha só, o exemplo. Tem uma sociedade lá, tem um reino que tá passando fome, as pessoas estão em miséria. Enquanto isso, o rei tá lá ganhando dinheiro pra caramba. Inclusive, o rei era uma figura divina na época. O mandato do rei, o sangue divino, era do rei. Então, toda a família do rei tinha sangue divino. Eles eram escolhidos de Deus para governar. Para você ver como é que já começa. E isso era uma ideia defendida pela igreja, pelo clero. Ou seja, não tem nenhuma parte da Bíblia falando que você deve governar, que tenha uma pessoa que vai governar porque tem um sangue divino. Inclusive, nem o próprio Jesus Cristo era para governar o reino da terra. Ele mesmo fala: o meu reino não é daqui. E ele é muito humilde, Jesus é muito humilde. Ele diz que o poder dele não é dele, ele diz que não está aqui por ele está aqui simplesmente por Deus, porque Deus quis. Enfim, a igreja foi pegando os textos escritos pelos apóstolos, né, e foi distorcendo para espalhar a mensagem que eles queriam, entendeu? Eles foram lendo as partes, entendiam o que eles queriam entender e iam simplesmente espalhavam para a população. Inclusive, as missas eram todas feitas em latim e ninguém falava latim na época. Então, todo mundo ia para a missa, não entendia nada do que estava sendo dito e aí só aceitava, né? Pô, o cara estudou lá, o cara é que fala latim, o cara que viu a Bíblia. Então, com certeza, eles têm esse poder, né? Eles devem saber o que é o certo e o que é o errado. Triste ilusão, né?
Então, porque olha só, a igreja também dizia que ela tinha um contato direto com os céus. E aí o que acontecia? Naquele exemplo que eu estava dando, a igreja estava lá, um reino passando fome, pobreza, só o rei e o clero tinham condições, né? Só eles tinham alimento à vontade, só eles tinham conforto. E aí a população ficava revoltada. Mas aí o que acontecia? Vinha a religião, vinha o clero e dizia: não, isso aí faz parte, entendeu? Você tem que aceitar a pobreza, pois as riquezas, elas te afastam de Deus. Quando você pode ser pobre aqui, mas no céu você será rico. Ou seja, era tudo uma distorção do que Jesus estava dizendo. Tem parte dessa na Bíblia, né? Jesus fala sobre que um rico doou as coisas dele. Que era para um rico doar as coisas dele para os pobres e seguir Jesus sem nada, porque assim ele alcançaria o reino dos céus. E aí esse cara negou fazer isso e foi embora. Ele tinha entendido a mensagem de Jesus, porém ele negou seguir o caminho de Cristo, porque as coisas mundanas para ele eram melhor. Mas calma, calma. Eu estou só fazendo uma análise da leitura da Bíblia e uma análise histórica. Pondo isso na história. Então pegaram esse pedaço e distorceram. Diziam que para você chegar nos reinos dos céus, para você ter uma vida boa no céu, para você alcançar o céu, você precisava ser pobre. Você precisava entregar todo o seu dinheiro. Você precisava entregar as suas coisas, viver como um miserável, porque só assim você alcançaria o reino dos céus. E bom, enquanto isso, o clero estava ostentando, né? Jesus, que era tão humilde, bebia com qualquer um, entendeu? Não tinha discrepância. Tava lá o clero bebendo com o rei, o mais importante, em taças de ouro, servido por várias pessoas, sendo que Jesus mesmo serviu. Jesus veio para servir. Na última ceia, Jesus serviu seus discípulos. Jesus lavou o pé deles. Mas o rei não. O rei, que é o mandado dos céus, não. Ele tem que ter o pé lavado, tem que ter o melhor perfume, ele tem que ser servido, quase dado comida na boca do cidadão. E aí você vê essa enorme discrepância, né? Você já vê aí que distorceram as coisas que Jesus queria dizer. Bom, minha querida priminha disse que a política é a arte de influenciar pessoas. Concordo com isso. Realmente a política é isso, a arte de influenciar pessoas. Só que sabendo disso, você tem que se atentar a uma coisa. Primeiramente, se você sabe disso, você sabe que qualquer coisa que um político for te dizer, independente do que seja, ele vai estar dizendo aquilo para te influenciar, para te manipular. Influenciar é a palavra bonita, influencer. Manipular é um sinônimo que você sabe muito bem o que é, você associar algo ruim. Então, quando um político vem e te diz que eu não sou corrupto, eu sou cristão, Deus acima de tudo, eu quero o bem para minha família. Quando você diz isso, quando a pessoa diz isso, ela tá querendo te manipular, entendeu? Porque ela tá pegando na... Ela tá entrando na sua zona de conforto, ela tá entrando na sua zona social, tá entrando no que você foi ensinado sobre o que é o certo, entendeu? E aí, o que acontece? O que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, comete várias atrocidades, mas o que ela fala, muitas vezes é falho também, o que ela fala, mas o que ela prega
Sei lá o que acontece. Eu vou dar o caso do Bolsonaro, porque eu tô falando dele. Ele, ele faz várias coisas anticristãs, do meu ponto de vista, que eu estudei a Bíblia, pelo que eu sei, pelo que eu entendi da Bíblia. Ele faz muitas coisas contra isso, entendeu? E, por exemplo, ele usa a religião completamente para ser político. Ele vem com esse negócio de Deus acima de tudo por causa dos evangélicos. Ele quer puxar esse lado, não só dos evangélicos, dos cristãos, né? Mas ele quer puxar esse lado de que ele está próximo de Deus. Coisa que é completamente inverdade, porque ele sempre diz: eu rezo todo dia para que o comunismo não se espalhe pelo meu país, para que o comunismo não chegue perto do meu país, defender o comunismo, né? Só que, velho, mano, você tá pegando, você reza pra Deus pra isso, cara. Entendeu? Porque o comunismo foi algo ruim, beleza. Foi algo ruim. Até agora só deu errado. Mas tu reza pra isso, então. Eu acho estranho. Aí você defende a família. Só que aí seus filhos cometem. Você diz que é anticorrupto, que você não é corrupto, que essa é a maior vantagem do seu governo. Você não é corrupto. E você defende a família. Aí teus filhos são acusados de lavagem de dinheiro, teus filhos são acusados de comprar casa em dinheiro vivo, mansão de 3 milhões, sendo que eles não têm renda para isso. E você defende eles, você começa a manipular a polícia, você começa a manipular a justiça para que seus filhos não sejam presos. Você faz um sigilo de 100 anos sobre a sua família, sobre assuntos da sua família. Eu acho hipócrita. Uma palavra que Jesus usava muito para os fariseus da época, que inclusive faziam a mesma coisa que o Bolsonaro e que outros políticos, como Lula. Eu também não defendo Lula. Para mim não tem nenhum candidato ideal, entendeu? Você fala uma coisa, mas faz outra. Você prega uma coisa, mas faz outra. Você manipula as pessoas a acreditarem em algo. Você chega próximo ao ciclo social das pessoas, mas logo depois você prova, as suas ações provam que você pensa o contrário. Ai, ai, é tão bobo que ele faz que eu não entendo como tem gente que acredita nele, entendeu? Eu já acreditei nele, né? Então eu não entendo como eu acreditava nele. Eu acho que é literalmente falta de conhecimento, falta de leitura, porque eu só fui entender as coisas depois que eu comecei a ler. A leitura é o maior aprendizado que você pode ter, porque é você sozinho ali, com um livro, com informação, e você tá lendo e tá refletindo sobre aquilo. É um conhecimento profundo. A escrita foi uma das maiores evoluções da humanidade. Quando a gente começou a escrever, o nosso cérebro se tornou outra coisa, entendeu? Então, para encerrar, voltando àquele assunto lá dos homossexuais, tem um conceito que é o natural. O que é natural pra gente? Muita gente vai falar, pô, se ela tem produto natural. Quando alguém fala produto natural, é porque não foi usado agrotóxicos, por exemplo, ou não foi processado na indústria. Quando eu digo que, sei lá, a gente usa o natural errado, esse que é o que eu tô querendo dizer. Porque o significado de natural é uma coisa que é porque é pra ser assim e não dava pra ser de outra forma. Meio estranho, né? Vamos lá. É uma coisa que é daquele jeito e não tem como ser de outra forma. Um exemplo de uma coisa natural de verdade, a gravidade. A gravidade é algo natural, porque nós sabemos que é uma força e ela é desse jeito e
que não dava para ser de outro jeito, porque a gente não consegue imaginar uma gravidade para cima, por exemplo, uma gravidade para o lado. É sempre algo que está puxando para o centro, entendeu? É uma lei. Então, natural são coisas que são leis da realidade, da existência. Não podem ser de outro jeito. E aí, por exemplo, o capitalismo. O capitalismo é algo natural. O ser humano dava para... esse era o sistema. É natural do ser humano criar um sistema capitalista? É natural nós estarmos nesse sistema? Não. É algo acidental. É algo que é desse jeito. Algo acidental é algo que é daquele jeito, mas poderia ser de outro jeito. Nós poderíamos estar vivendo em um sistema que não tem governo, por exemplo. Poderia estar vivendo no comunismo, no socialismo, esse sistema que já tem, que todo mundo mete muito pau, mas que até agora não deu nenhum certo. Enfim, esses sistemas são acidentais, porque são desse jeito, mas poderiam muito bem ser de outro jeito, entendeu? Enfim, isso são coisas acidentais. Uma batida de carro é algo acidental, por exemplo. Foi daquele jeito, mas poderia ser de outro jeito. Poderia não ter acontecido acidente. O acidente poderia, sei lá, matar pessoas, mas poderia ao mesmo tempo não matar. É daquele jeito, mas poderia não matar. Poderia não ser daquele jeito. Ok, beleza. Algo natural é daquele jeito porque é daquele jeito. Aí eu te pergunto, você diz, por exemplo, que a homossexualidade é uma escolha, que as pessoas são influenciadas a ser homossexual. Mas eu te pergunto, pô, vamos sair do ser humano. Existem... Isso aqui é um exemplo que todo mundo já deve ter visto na vida. Cachorro homossexual. Cachorros são homossexuais. Estranho, né? Mas acontece, a gente vê isso. Cachorros são homossexuais, eles fazem sexo com outros cachorros. E é algo comum. Golfinhos são homossexuais. Os cavalos marinhos, depois que a fêmea espelha os ovos, são os cavalos marinhos que cuidam dos ovos. Eles guardam na barriga deles os ovos até que eles nasçam. É algo bem doido, né? E essas coisas são naturais. Como é que você vai dizer que um cachorro escolheu ser homossexual, entendeu? Se é um ser que a gente só vê pelo instinto. Então, para mim, vendo desse aspecto, a homossexualidade, os LGBTs em geral, são algo natural do ser humano, até porque, como eu estava dizendo, na Grécia Antiga, antes do cristianismo, em toda a história humana, antes do cristianismo, que é uma coisa recente, que aconteceu há menos de 1000 anos atrás, tudo isso, homossexualidade era comum, era algo normal, era algo tranquilo. Inclusive as partes que citam na Bíblia tal, isso não interfere, porque tem um fator biológico nesse meio. O homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Realmente, isso também é algo natural. Isso é algo biológico, porque assim a espécie se perpetua, a gente pode se reproduzir. Porém, essa não é a única forma de prazer. E o nosso corpo foi feito para ter prazer. Se não fosse isso, Deus não tinha criado dessa forma. Deus criou dessa forma. Deus permitiu que animais fossem homossexuais, porque nós, que também somos animais, porém racionais, por que nós também não podemos ser homossexuais? Por que nós também não podemos ser outra coisa? Tanto faz o que seja, gostar do que for. Isso é algo natural, entendeu? Não é algo acidental. Se uma pessoa nasce LGBT, porque até agora eu não conheci nenhuma pessoa que escolheu ser LGBT. Para mim, todas as pessoas que são LGBT nasceram LGBT. Eu conheço pessoas que são assim e todas elas nasceram assim. Enfim, acho que deu pra quebrar, pra entrar em várias partes aí da história humana, da Bíblia. São coisas que eu queria falar. Eu quero fazer um segundo episódio em que eu vou falar de uma teoria
que eu tive depois que eu li a Bíblia sobre o que Jesus queria dizer. Essa aí vai ser muito doido. Vou deixar com o gostinho de quero mais. Jesus estava se referindo a uma Matrix. É isso aí. Então, beleza. O podcast ficou grandinho. Esse aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E tchau, boa noite. Nesse momento.